coisas muito ruins, não sabe onde guardar. E é assim que a gente vai ficando infeliz, quando a gente não sabe o que fazer com a vida que viveu. Porque você ainda não tem a vida que vai viver. O que você tem hoje é o resultado de um monte de escolhas. O que você tem é uma série de escolhas que você foi fazendo ao longo da sua vida, consequências que talvez você sofra na sua carne até o dia de hoje, histórias que você viveu, histórias que você deixou de viver. Hoje você é uma série de realidades que, se não estiverem reconciliadas com você, você fica infeliz. E cada vez mais eu acredito que a teologia da misericórdia é para nos ensinar a acolher o momento que não deu certo. Aí Deus vai nos ensinando que, através do amor que Ele tem por nós, a gente se transforma em pessoas capazes de nos reconciliar com a vida que a gente viveu, com as escolhas que a gente fez e que nem sempre foram as melhores. Eu sei disso pela prática, não é porque os livros me ensinaram. Eu só sou capaz de conviver com os meus erros à medida em que eu olho nos olhos de quem me ama. De pessoas que não desistem de mim, sabe? Por causa dos erros que eu cometo. Talvez você também possa experimentar a mesma coisa. No momento da nossa fragilidade, o que a gente mais precisa é de alguém que nos ame. É fácil a gente encontrar alguém que nos ame no momento do sucesso, não é verdade? É fácil a gente ser amado no momento em que a gente deu ao outro razões para isso. A gente lutou e fez tudo do jeitinho que ele esperava. Aí então a gente recebe o amor dele. É como você chegar em primeiro lugar e vencer o campeonato. É claro que haverá muita gente lhe aplaudindo. Mas nesse monte de gente que lhe aplaude, você ainda não é capaz de saber quem verdadeiramente lhe ama. Se você quiser saber quem verdadeiramente ama você, é só você chegar em último, para ver se resta alguém por ali, para ver se resta alguém pronto para segurar a sua mão no momento em que você chegou em último lugar. Eu acredito verdadeiramente no que eu prego por causa disso, minha gente. Disso ninguém pode contestar essa verdade. Deus ama os miseráveis. Deus costuma amar de maneira privilegiada os que chegam em último lugar. Fui eu que inventei isso. Eu apenas repito aquilo que Jesus me ensinou na carne. No momento em que eu também precisei ser amado, quando tudo deu errado para mim, eu encontrei alguém que fizesse isso. Essa teologia que me ensinou foi a minha mãe. Nas muitas oportunidades que eu tive de ser acolhido por ela, no momento em que eu não merecia ser acolhido. Nas muitas oportunidades em que eu fui abraçado por ela, no momento que eu não merecia ser abraçado. Eu me recordo que num tempo da minha vida, eu quebrei uma louça muito especial para minha mãe. E imediatamente a minha irmã começou a gritar no meu ouvido: "Você vai ver o que a mãe vai fazer com você quando ela chegar." O diabo adora fazer isso, né? E quanto mais a minha irmã colocava medo dentro de mim, mais eu sentia vergonha do que tinha feito e comecei a achar que, pelo fato de ter quebrado aquela louça, a minha mãe nunca mais gostaria de mim. Coisa de criança que não sabe muito bem identificar o amor verdadeiro. Na hora do erro a gente costuma pensar isso mesmo, né? Você tem medo até de quem você ama. Será que ele vai continuar gostando de mim mesmo agora? E aí fiquei escondido atrás do sofá, com medo danado da dona Ana. E de vez em quando a minha irmã ia lá só falando: "Você vai ver quando ela vai chegar." Saí, passava mais um tempo: "Você vai ver." E finalmente a dona Ana chegou, né? E é claro que a minha irmã fez questão de correr na frente. Igual o diabinho faz, né? Quando a gente erra na vida. Aí eu me recordo que quando a minha mãe foi entrando dentro de casa, ela já veio me chamando pelo nome. A mãe da gente, quando tá brava, chama a gente pelo nome composto, né? Maria José! O meu era Fábio José. Não, a minha mãe não me chamava assim. Ela me chamava do mesmo jeito que ela me chamava quando ela
me fazia correr para o colo dela para me fazer algum carinho. E nisso, ao ouvir a voz carinhosa da minha mãe, eu me senti encorajado de levantar atrás do sofá e dar uma olhadinha na situação. Pensei, bem, acho que ela não está tão brava assim. E na hora que ela me olhou, eu vi, me lembro como se fosse hoje, gente, naquela cena. A minha mãe na porta da sala, eu escondido atrás do sofá, sabe com as olhinhas assim atrás do... E ela me chamou assim, Fabinho. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela sorriu, e na hora que ela sorriu eu desmontei todo. Sabe quando você chora de alívio, né? Já fui assim todo, né? Todo me deixando abraçar por ela. E eu me recordo que a minha mãe, em toda aquela simplicidade dela, minha mãe nem estudou direito. Ela me disse assim na hora que me abraçou, meu filho, não tem nenhuma louça neste mundo que possa ser mais preciosa do que você. Nada. Não existe nenhuma louça neste mundo que possa ter mais valor do que você na minha vida. Naquela hora, minha gente, eu não tinha muita consciência de compreender a beleza e a fecundidade dessa expressão e dessa frase. Mas hoje, depois de tanto tempo vivido aquela experiência, eu fico pensando que hoje, como padre, eu faço a mesma coisa. Que eu também de vez em quando entro na sua casa, ainda que seja pela televisão, através de uma música, uma palavra, e eu lhe encontro escondidinho atrás do sofá com medo do que você fez. Não é verdade? Sem saber o que fazer com a louça que você quebrou. A louça que representa a sua vida, os erros que você comete, as infidelidades que você vive, a vida que não dá certo, o seu último lugar. E é nessa hora que eu tenho como padre a oportunidade de fazer na sua vida o mesmo que a minha mãe me fez. Me ensinou que Deus nos ama mesmo no momento do limite. Que não há absolutamente nada nessa vida que nós possamos fazer que possa apagar o amor que Deus tem por mim e por você. Por isso hoje, já que Deus nos trouxe neste lugar frio, com esse sereno todo em cima de nós, eu não gostaria de perder a oportunidade de lhe dizer que não há nada nessa vida que possa ser mais importante a Deus, para Deus, do que o seu coração, do que aquilo que você é. E que mesmo apesar da vida errada que nós levamos, Deus não deixa de continuar trocando reinos, abrindo mares, para que nós possamos atravessar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Como é que é? Deus só não é capaz. Solta a sua voz, canta comigo. E se no momento da sua fraqueza você insistir em prestar atenção demais nos erros e nos seus limites, ouse acreditar que você tudo pode naquele que lhe fortalece. Abraça quem
sentar do seu lado agora? Vai lá.